Oi, pessoal. Aqui é a Nutri Maria Júlia Rosa e hoje eu vou fazer a apresentação que eu fiz no VegFest. Eu tive um problema técnico, o telão não funcionou, então eu não consegui apresentar meus slides. E aí prometi a quem estava lá que eu iria apresentar por aqui, para que vocês também possam ter mais dados, mais informações e as fontes dos materiais que eu listei. Além disso, quem não esteve vai ter a oportunidade de aprender e conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, que eu acho super importante, super, assim, essencial de ser difundido e poucas pessoas acabam falando. Então, o tema da minha palestra é o vegetarianismo e exposição a poluentes, especificamente sobre agrotóxicos. E vou fazer uma breve apresentação para quem não me conhece. Desculpem. Eu sou nutricionista e administradora de empresas, sou mestranda em metabolismo e nutrição humana pela Nova Medical School em Portugal. Tenho uma pós-graduação em nutrição clínica e estética e uma pós-graduação com o Dr. Eric Lewitt em avaliação laboratorial de exames em vegetarianos e onívoros, né? Do vegetariano ao onívoro. Sou professora da Plenitude em dietoterapia 1, 2 e 3. E também sou colaboradora do Guia de Nutrição Vegana da International Vegetarian Union, que inclusive foi lançado no VegFest também, e do livro de Nutrição Vegetariana e Plant-Based pela Plenitude com a Nutri Thaisa Navolar. Também sou proprietária do V Empório Restaurante Vegano e sou também uma das podcasters do VegCast, que é um podcast sobre veganismo, que tem em todas as plataformas. Então, agora eu vou seguir com a nossa apresentação. Primeiro, acho que é interessante conceituar, né, o que são os agrotóxicos, e eles são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, com a justificativa de controlar essas doenças, né, que possam ser provocadas por esses vetores e regular o crescimento de vegetação, tanto no ambiente rural quanto urbano. Se somos a favor ou não, isso, né, provavelmente não, mas é o conceito. A grande questão é que os agrotóxicos eles podem ser de baixa a extrema toxicidade. Então, existem tipos de agrotóxicos, né, que talvez nem sejam, não seja correto chamar de agrotóxicos, né, que são mais pesticidas, controlam esses componentes que são de baixa toxicidade, mas os que mais nos preocupam, obviamente, são os de extrema toxicidade. E aí eles são também chamados de poluentes orgânicos persistentes, ou POPs. Então, guardem essa sigla, porque eu vou precisar falar várias vezes sobre esses componentes. Então, os POPs são os mais deletérios à saúde, são os mais preocupantes, e esses são realmente os que a gente vai investigar um pouco mais. Os POPs, então, né, esses poluentes, eles são compostos orgânicos sintéticos, não estão presentes naturalmente na natureza. Eles são lipossolúveis e lipofílicos, ou seja, eles têm uma grande afinidade com gordura e se dissolvem facilmente em gordura. Eles também são resistentes à degradação por longos períodos de tempo, e por isso eles são chamados também de poluentes de legado, né, ou poluentes assim mais eternos, digamos. Também são altamente estáveis e também por isso eles acabam persistindo por mais tempo no ambiente, eles não degradam facilmente. E eles acumulam-se no tecido adiposo, em tecidos, né, de organismos vivos, tanto humanos quanto animais. Então, esse também é um ponto importante que vai fazer todo sentido ao longo da nossa apresentação. Os POPs, esses poluentes, eles podem vir a partir da alimentação, eles podem vir a partir de componentes presentes no meio ambiente, como partículas do ar, por exemplo, mas também até na água e no solo. E também eles podem vir em produtos comerciais, produtos da nossa casa, né? Por exemplo, retardantes de chamas, até eletrônicos, bichinhos de pelúcia, podem ter esses componentes. A grande questão é que a alimentação ela representa de 70 a 90% de toda a exposição a esses contaminantes. Então, realmente é onde a gente mais pode prevenir, né, e onde mais a gente também pode estar sendo contaminados, tá? Então, realmente a alimentação é um ponto muito importante para prevenção, né, dessas contaminações. Isso acontece porque existe um fator que se chama bioacumulação, que é um processo em que que os organismos vivos vão aos pouquinhos acumulando. Então, conforme a cadeia trófica deles, né, vai ter uma maior acumulação. Por exemplo, na água a gente tem ali uma quantidade X de poluentes, no fitoplâncton vai ter já um pouquinho mais, aí o zooplâncton vai ter mais ainda, aí os peixes consomem o zooplâncton
vão ter essa acumulação maior e, por exemplo, daí as aves que consomem os peixes vão acumular ainda mais. Então, essa é uma cadeia aí de acumulação, né, desses poluentes. E então pode ser então né, uma acumulação direta a partir do meio ambiente, solo, sedimentos ou água, ou indireta pela ingestão de alimentos com essas substâncias. E aí tem um outro processo que chama biomagnificação, que é muito parecido com a bioacumulação, só que a diferença é que isso se interliga na teia alimentar, né? Que seria mais do que a cadeia alimentar, que normalmente é numa linha só, a teia alimentar é a interligação dessas cadeias. Então, a gente tem ali poluentes, por exemplo, que estão indo para a atmosfera, ou para o oceano, né, ou para o solo, que são liberados geralmente por atividades humanas, então atividades industriais, agricultura e dos próprios dejetos. E esses poluentes eles vão então ser assim liberados em diversas cadeias tróficas, especialmente na cadeia marinha é muito estudado porque realmente geralmente há uma base aí de cadeia alimentar também. Podem vir também, por exemplo, dos navios, né, de lixos ou do próprio combustível, e isso vai se acumulando, né? E uma grande questão, e o motivo, né, que as pessoas se interessam e que eu também me interesso ao estudo desses componentes é em relação aos riscos à saúde, né? Porque nós também estamos nos contaminando, né, nos expondo a esses poluentes, e essa exposição crônica, ela pode levar a sérios problemas de saúde, como doenças metabólicas e também alterações, né, na gestação e na primeira infância, porque podem afetar adversamente o crescimento fetal e o desenvolvimento cognitivo infantil. Então, e também os POPs estão relacionados à redução de fertilidade tanto em homens quanto em mulheres. Então, aqui eu fiz meio que uma listinha do que nós temos de evidências. Por exemplo, os poluentes, eles estão relacionados também a câncer, leucemia, linfomas, alergias e hipersensibilidades, a danos no sistema nervoso central e periférico, alterações hormonais, né, endócrinas, e aqui entra aquele termo que está um pouquinho na moda falar, que são os disruptores endócrinos, né, então os alteradores endócrinos, que é basicamente componentes que alteram os nossos hormônios. E esses hormônios podem ser hormônios sexuais, hormônios tiroidianos e hormônios também ligados à síndrome metabólica, por exemplo, aumento de insulina, resistência insulínica, alterações de hormônios de fome e saciedade, que podem levar também à obesidade, a diabetes, a outras doenças que acometem grande parte da população. Também podem estar relacionados a alterações pré-natais e reprodutivos, né? Então, alterações do crescimento fetal e infantil, prejuízos no desenvolvimento cognitivo infantil e até perdas gestacionais, além de possível infertilidade entre homens e mulheres. Então, é uma série de riscos, né? Uma série de pontos aí que estão sendo estudados e a gente precisa, né, se proteger dessas doenças e dessas contaminações. E por isso, teve aí, né, a Convenção de Estocolmo, já nos anos 70, que buscou entender, né, como é que estava, quais eram os componentes mais tóxicos, como estávamos sendo intoxicados a partir desses poluentes. E essa convenção, então, ela tem uma série de países signatários. Atualmente, nós temos 184 países que são signatários dessa convenção. O Brasil é um deles, desde 2004. E o objetivo da convenção era justamente banir e restringir o uso desses poluentes no mundo inteiro, porque esses poluentes eles podem viajar ao mundo, mesmo em países que não aceitam, né, ou que já proibiram, se estiver sendo usado e vendido em outros países, é possível que aquele país também acabe sendo afetado. Então, é um acordo mundial, né, de restrição e de banimento desses poluentes. A grande questão é que mesmo banindo, a gente acaba tendo algumas dificuldades, eu vou falar em seguida sobre isso. Então, atualmente, a gente tem 22 substâncias que foram banidas ou restritas a situações muito pontuais pela Convenção de Estocolmo, e essas substâncias elas pertencem a 3 grupos. Então, temos os pesticidas, que temos aí 13 classes de componentes que são organoclorados, isso é super importante porque existem outros tipos de pesticidas que são organofosforados, que são menos tóxicos e ainda não foram proibidos, mas os organoclorados são os mais tóxicos presentes no meio ambiente, que já foram proibidos.
Temos também produtos, né, substâncias de produto usados em produtos industriais, então são 7 classes de óleos, compostos perfluorados, solventes e retardantes de chamas. E tem também os subprodutos não intencionais, como as dioxinas e os furanos, que são liberados a partir de processos industriais também, como incineração, na siderurgia e na combustão de madeira. Então, esses também foram proibidos, né, e acabam sendo um pouquinho mais complexos, porque eles são geralmente, então, não intencionais, né. O grande ponto aí do desafio a essa proibição, é um deles, especialmente no Brasil, é que a gente tem propriedades rurais que ainda armazenam esses componentes. Então eles ainda estão presentes dentro das propriedades, ainda estão sendo, às vezes, até utilizados, e os produtores, eles têm, às vezes, receio de entregar e levarem alguma multa, ou também acham aqueles produtos mais efetivos para os seus plantios e acabam utilizando conforme a necessidade. E isso, né, já foi proibido, mas infelizmente às vezes a gente não consegue ter a fiscalização adequada. Também a gente tem a questão, de possíveis acidentes ambientais com produtos que são liberados condicionalmente, então alguns produtos podem ser utilizados em situações muito pontuais. Por exemplo, as bifenilas policloradas, elas são, liberadas no uso de fluidos hidráulicos, então fluidos hidráulicos de máquinas, podem ter esses PCBs e às vezes pode acontecer dessas máquinas estragarem e ter esse vazamento do componente. Também, alguns retardantes de chama que foram já proibidos, mas podem estar presentes em espuma de combate a incêndio, então se forem utilizados podem acabar indo para o meio ambiente. E a própria incineração de lixo, por exemplo, pode liberar as dioxinas, que são aqueles subprodutos, né, não intencionais. Outra questão interessante, daí especificamente sobre agrotóxicos, é que alguns, agrotóxicos, eles podem gerar, esses poluentes como impurezas da sua própria produção. Então existe um inseticida, por exemplo, que se chama Dicofol, que já foi, proibido, mas faz pouco tempo, mas ele contém resíduos de DDT como impureza. Então a gente tem aí um risco de uma contaminação com um poluente que já foi banido, em função desse inseticida que pode gerar aí como uma impureza de produção. Mas então, para explicar um pouquinho mais sobre esses poluentes, existem 6 classes, tá? Então são as dioxinas, as bifenilas policloradas, os agrotóxicos organoclorados, os agrotóxicos organofosforados, os retardantes de chama e os polifluoralquis. A grande questão é que esses 2, os OCPs e OPPs, que são então os organoclorados e os organofosforados, são realmente pesticidas agrotóxicos. Os outros são usados em processos mais industriais, né, então não são diretamente assim, a contaminação não é diretamente por via alimentar. E os organoclorados são efetivamente os que foram proibidos, então são os que a gente tem aí como mais, prejudiciais à saúde, né, os que realmente a gente não pode ter na alimentação. Então isso é bem importante, porque vocês vão ver mais adiante alimentos que contêm esses componentes, e isso é onde a gente vai, né, casar toda a informação. Então, guardem a palavra organoclorados, foram todos banidos, mas infelizmente ainda temos aí presentes na alimentação. Indo adiante, temos aqui também algumas informações específicas sobre o Brasil. A gente, né, no Brasil nós temos aí um alto uso de pesticidas nas lavouras e nós estamos em 4º lugar do maior consumo de agrotóxicos do mundo. Nossa média de uso de consumo é de 6,17 quilos de pesticidas por ano por pessoa no Brasil. Então é realmente uma quantidade bastante, né, relevante. O que mais utiliza é o Japão. Em 2º lugar, China, depois México e, por fim, né, em 4º lugar, o Brasil. Depois vem Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos e Índia. Só que tem agora começa as coisas vão começar a se casar. Onde vão esses agrotóxicos, né? A gente tem, então, esse consumo aí médio por pessoa, talvez não sejam todas as pessoas que realmente consumam 6 quilos de agrotóxicos, porque depende muito das escolhas pessoais, mas a grande questão é para onde vão? E aí a gente tem 40% dos agrotóxicos indo para soja e 15% indo para milho, ou seja, mais da metade de todos os agrotóxicos usados no Brasil são distribuídos entre soja e milho, que vocês já podem lembrar e adivinhar, né, que são duas monoculturas
amplamente utilizadas para ração de animais. Depois disso temos cana, algodão, cítricos, café, arroz e outros, né, mas os principais, então, acabam sendo soja e milho. E isso aqui é bem importante, porque a gente sabe que mais ou menos 2/3, pelo menos, de toda a soja e todo o milho plantados e pelo menos 1/3 de todos os grãos são usados como ração para os animais. Então, já conseguimos inferir que os animais de produção são os que mais recebem alimentos com agrotóxicos, né, são os que mais consomem esses alimentos. Aqui, por exemplo, uma tabela que eu retirei do Guia de Nutrição Vegana do Dr. Eric Slewitt, que compara carne bovina com feijão roxo, então 1 quilo de proteína de carne bovina versus 1 quilo de proteína de feijão roxo, e o quanto essa produção vai exigir de recursos, né, de produção. Então, para termos uma ideia, a proteína de origem animal, né, de carne bovina, vai precisar de 18 vezes mais área de plantio, 10 vezes mais água, 12 vezes mais fertilizantes, 9 vezes mais combustíveis e 10 vezes mais pesticidas. Então, sabemos aí para onde vai grande parte dos pesticidas, mais uma informação aqui para corroborar com o que a gente já está vendo. Daí, então, né, vamos atrás de mais informações. Temos um estudo aqui que avaliou uma série de alimentos, então, por exemplo, ovos, laticínios, carnes e produtos cárneos, farinhas, grãos, frutas, vegetais, mel, óleos, peixe, ostras e água, e todos eles tinham alguns contaminantes, poluentes, né, poluentes orgânicos persistentes, esses contaminantes que já foram proibidos, todos esses alimentos tinham algum tipo de contaminante. Só que agora eu quero saber então quanto tinham, né, porque será que é a mesma quantidade que tem um e outro? Vamos, investigar. Esse aqui é um artigo que foi feito na Índia, em que eles avaliaram então os grupos alimentares. Então aqui no cantinho à esquerda tem cereais, vegetais, frutas, farinhas, leite, ovos, frango e peixes. E aí tem o quanto tinha de cada componente. Esses componentes que eles avaliaram são todos os organoclorados. Então, para já esclarecer, é aquele componente lá que são os agrotóxicos, mais tóxicos e que inclusive já foram banidos. Então eles avaliaram quanto tinha desses agrotóxicos, altamente deletérios à saúde nos alimentos. E, se vocês forem olhar aqui, batendo o olho, aqui, aquele sinalzinho ali é de soma, tá? Um sinal que é tipo um ezinho diferente, esquisito. Então tem a soma do HCH e tem a soma dos DDTs, e depois lá no final tem a soma do HCH mais DDTs. Então, se nós fôssemos usar só a última tabela aqui para fazer essa comparação, vocês podem ver que os vegetais, cereais, todos os alimentos de origem vegetal, nas somas de todos os componentes encontrados, ficam aqui na faixa de 3, 5, 4, 6, uns vão para 9, mas nenhum passa de 9, acho que 9,44 é o maior. E a soma do leite deu 64,9, a soma do ovo deu 81,8, a galinha 93,9 e o peixe 206. Então, só para a gente ter uma ideia, né, que é muito mais nos alimentos de origem animal do que nos alimentos de origem vegetal. E eu fiz a conta aqui, somei e consegui chegar a essa informação de que os produtos de origem animal continham 22,43 vezes mais resíduos de poluentes do que os de origem vegetal. E os peixes eram os que tinham as maiores concentrações, né, chegando a 41,5 vezes mais poluentes do que os alimentos vegetais. Então, realmente é muito impactante assim essa diferença abrupta, enorme, de poluentes, né, em relação aos vegetais, dos animais em relação aos vegetais. Aqui tem um outro estudo que foi feito na China, também com poluentes organoclorados, e aí eles também somaram aqui os grupos, né, então cereais, leguminosas, castanhas, oleaginosas, né, batatas, vegetais e frutas, são os de origem vegetal, e os de origem animal, então carnes, ovos, animais marinhos e leites também. Se forem olhar, tudo aqui na faixa do 0, 0 alguma coisa, né, nos vegetais, e nos de origem animal, 4, ali os animais marinhos, por exemplo, 15, já no primeiro aqui no DDT, né. Então eu fiz também a conta, somei todos os alimentos de origem vegetal versus de origem animal, e os produtos de origem animal continham 16,45 vezes mais resíduos poluentes do que os de origem vegetal. E os animais marinhos também com as maiores concentrações.
Um outro estudo foi feito nos Estados Unidos, aí eles avaliaram uma série de alimentos mais específicos. Então, aqui, primeiro, alimentos mais processados, à base de carnes, como hambúrguer, bacon, peru, salsichas, presunto e etc. Aqui tinha alguns componentes, né, de DDTs, que são também esses organoclorados, mas aparentemente não tão expressivos, versus, né, se a gente fosse comparar com o quanto foi encontrado em salmão, no filé de bagre fresco, que é um tipo de peixe que eles consomem bastante nos Estados Unidos, e na sardinha enlatada. Então, se vocês forem comparar, avaliar, é uma quantidade bem impactante, sendo que o salmão tinha praticamente todos os tipos de poluentes presentes na sua, né, na sua carne. Ainda adiante também aqui os laticínios, sendo que manteigas, queijos processados e cream cheese foram os que mais tinham. E aí eu acho interessante já começar a linkar com a quantidade de gordura presente nesses alimentos, que são os alimentos realmente um pouco mais gordurosos, né, em relação a outros, por exemplo, comparado também com iogurte, que tem um pouco menos de gordura, enfim, acaba tendo menos desses componentes. E aqui eles avaliaram também alimentos vegetais, como azeite de oliva, óleo de canola, margarina, cereais, maçãs, batatas e pasta de amendoim. E os que mais tinham era justamente o azeite de oliva e a pasta de amendoim, que são dois alimentos também muito gordurosos, né? Especialmente aqui o que tinha presente era mais os DDs e os endosulfanos, que também foram banidos mais recentemente. Nos Estados Unidos foram banidos em 2010 e no Brasil em 2013. Né? E esse estudo foi feito lá em 2010, então talvez se fizesse atualmente poderia ter menos, mas foram assim os componentes mais presentes nos alimentos vegetais. Mas basicamente o que a gente pode inferir a partir desses números, dessas informações, é que os alimentos que tinham mais gordura, especialmente peixes, manteigas, queijos, eram os que estavam mais contaminados. Os peixes não só pela gordura, mas também pela cadeia trófica, né? Pela alta poluição ali dos componentes anteriores, né? Do zooplâncton, fitoplâncton. E dos alimentos vegetais, o azeite de oliva e a pasta de amendoim eram os que tinham maiores contaminantes, mas ainda assim muito inferiores ao que tinham nos produtos de origem animal. E o que eles têm em comum? São todos alimentos mais ricos em gordura. Então a gente já sabe, né, em função dessa afinidade com gordura dos poluentes, que possivelmente seja esse o grande ponto aí, né, que a gente tenha de assim, cuidado. Onde tiver gordura, vai ter mais agrotóxico acumulado, mais poluentes acumulados. Um outro estudo interessante, daí agora falando um pouco sobre orgânicos, foi feito em Israel em 2016, que avaliou o consumo de agrotóxicos, tanto os organofosforados, que não são os mais tóxicos, quanto os carbamatos também, que não são tão tóxicos quanto os organoclorados, em vegetarianos e veganos. E aí eles avaliaram, fizeram também um comparativo com vegetarianos e veganos que consumiam alimentos orgânicos ou convencionais. E eles chegaram à conclusão de que os vegetarianos cuja alimentação era composta por pelo menos 25% dos alimentos orgânicos tinham significativamente menos pesticidas na urina, né? A dosagem era a partir da urina. Então, basicamente, se a gente conseguir reduzir aí nosso consumo de alimentos mais convencionais, trocando eles para orgânicos em 1/4 da nossa alimentação, sendo vegetarianos, nós vamos estar com a menor exposição possível, né, dentro aí do que nós temos de estudos. Teve um outro estudo também que foi feito na França, com um número bem grande de pessoas, então eles avaliaram na faixa aqui de 34 mil pessoas, e eles buscaram entender a exposição a 25 tipos diferentes de resíduos de pesticidas. Só que a grande questão desse estudo, especificamente, na minha opinião, é que eles só investigaram alimentos vegetais. Então, apesar de eles terem dividido entre onívoros, vegetarianos, veganos, peixe-vegetarianos e que pesco-vegetarianos, eles não avaliaram o consumo de produtos de origem animal, só os produtos de origem vegetal. Mas ainda assim eles conseguiram, né, chegar a uma conclusão de que os vegetarianos acabavam tendo menor exposição a esses agrotóxicos, muito possivelmente por também adotarem mais alimentação orgânica. Então, eu achei um pouquinho enviesado, porque se tivesse feito a avaliação aí com os produtos de origem animal, possivelmente teria muito mais créditos à alimentação vegetariana, mas pelo menos a conclusão ainda foi benéfica aos vegetarianos. Outro ponto interessante é a gente pensar que quanto maior o IMC, então quanto maior a pessoa tem o acúmulo de gordura corporal,
ela também tem uma maior exposição, né, uma maior acumulação desses poluentes no seu organismo. E aí a gente sabe também que os veganos, especialmente, né, pessoas que adotam uma alimentação mais rica em alimentos ricos em fibra, né, mais à base de plantas, tendem a ter um IMC menor em relação aos onívoros, porque realmente é uma alimentação que traz mais volume, mais saciedade, e isso favorece um menor acúmulo de gordura, menor acúmulo de peso. Então, isso faz uma diferença grande também à própria exposição dos agrotóxicos. Então, uma dieta à base de plantas pode facilitar a manutenção de um peso saudável e, por isso, reduzir a exposição e bioacumulação dos contaminantes dietéticos. Então, como a gente pode reduzir a nossa exposição aos contaminantes? Bom, um ponto interessante é justamente esse. As estratégias dietéticas para reduzir a exposição aos POPs incluem diminuir ou evitar o consumo de carnes, laticínios e peixes. Além disso, a gente pode priorizar orgânicos no consumo de alimentos vegetais, e eu diria que especialmente nos alimentos com gordura, né, de origem vegetal, especialmente, por exemplo, azeite, né, azeite de oliva ou pasta de amendoim, e a manutenção de um peso saudável, né, equilibrado para o nosso organismo. Outra questão interessante é esse estudo aqui bem específico que trouxe o efeito protetivo dos componentes à base de plantas na toxicidade de pesticidas. E aí o estudo demonstra, né, que os pesticidas, eles fazem com que nós liberemos, tenhamos aí mais radicais livres circulantes no nosso organismo. É uma das fontes de compostos pró-oxidativos, né, de compostos que oxidam o nosso corpo. E os compostos fenólicos, que são compostos presentes aí nos alimentos vegetais, eles têm propriedades antioxidantes. Então, sendo potenciais alimentos que podem eliminar os efeitos negativos dos pesticidas. É uma parte da conclusão deles, o que eu achei super interessante, né? Então, a gente consegue, de uma certa forma, prevenir esse efeito deletério, esse efeito negativo à saúde quando a gente consome mais alimentos vegetais. E esse outro estudo, que é muito interessante também, foi feito com 3.100 alimentos de vários tipos e várias origens, avaliou também que os alimentos vegetais contêm 64 vezes mais antioxidantes do que os produtos animais. Então, basicamente, uma dieta baseada em vegetais protege mais contra doenças relacionadas ao estresse oxidativo crônico, que é justamente um dos pontos que os pesticidas acabam trazendo negativamente à nossa saúde. Outra questão interessante é, segundo o próprio INCA, né, que é o nosso Instituto de Câncer no Brasil, ele traz também num posicionamento que a preocupação com os agrotóxicos não pode significar na redução do consumo de frutas, legumes e verduras, que são alimentos fundamentais em uma alimentação saudável e de grande importância na prevenção do câncer. Então, não deixar de consumir, mesmo que sejam alimentos de origem tradicional, né, convencional, não deixar de consumir frutas, legumes e verduras. Então, fica essa dúvida, né? Então, os vegetarianos estão mais expostos a agrotóxicos? E a resposta é não. Os poluentes mais deletérios à saúde, que são os organoclorados, estão muito mais presentes nos alimentos de origem animal, que são lipossolúveis e biomagnificados. Então, a gente viu ali peixes, carnes, laticínios muito mais contaminados do que os alimentos vegetais. E outra questão é que no Brasil as análises sobre o teor de resíduos de agrotóxicos em alimentos é realizada somente em vegetais, o que traz essa falsa impressão de que os alimentos de origem animal estão livres de contaminação. Então, a verdade é que os alimentos de origem animal têm muito mais contaminação, mas nós, infelizmente, temos pouca informação a respeito. Isso faz com que a gente acabe lembrando só do pimentão, só do morango, enfim. Mas se a gente soubesse o quanto tem na manteiga, no queijo, na carne, no peixe, a gente, né, possivelmente fugiria muito mais desses alimentos. E por fim, 2 dúvidas, comuns que acabam aparecendo quando a gente fala de agrotóxicos. Uma delas é a PL do veneno, né, o projeto de lei que é lá de 2002. Esse projeto ele foi aprovado nesse ano pela Câmara dos Deputados, em fevereiro de 2022, e foi também substituído por uma outra lei, por um outro projeto de lei que foi, então, né, alterado. Agora o número da PL é 1459/2022, só que isso aconteceu no Senado, né, então passou da Câmara dos Deputados e foi para o Senado, e no Senado eles alteraram esse projeto. Só que essa votação foi suspensa, então a gente atualmente não tem previsão de ter essa votação. E o objetivo desses projetos é modernizar a agricultura, e aí a minha questão é a que custo, né? Porque modernizar pode ser interessante ou não, depende do custo e como que isso vai ser feito, né?
Reduzir o tempo de aprovação de novos produtos, que também, às vezes, reduzir o tempo de aprovação pode ser bom ou ruim, a gente teria que entender melhor o que, né, quais serão os critérios para essas aprovações. Aumentar o valor da multa por uso inadequado, que nesse ponto eu concordo, acho que realmente é importantíssimo que seja punido, né, o uso inadequado de agrotóxicos. Mas aí outra coisa totalmente negativa, que é tirar o poder de veto do IBAMA e da Anvisa, então do nosso órgão de fiscalização ambiental e de saúde, né, na aprovação de novos produtos, de novos agrotóxicos, o que seria absolutamente péssimo para a saúde humana, né, e saúde do nosso planeta, se a gente tiver essa restrição aí. E o outro objetivo seria revogar a atual lei, né, que ela é de 89, que eu preciso concordar que ela é obsoleta, né, então temos aí pontos que poderiam ser importantes, interessantes, e outros não, mas talvez o grande ponto é que, será que realmente eles estão buscando melhora para nossa saúde, estão buscando cuidado à saúde, ou será que eles estão né, buscando defender os interesses de quem vende esses agrotóxicos? E infelizmente eu acho que acaba sendo a segunda opção. Mas a gente tem também já o posicionamento da Anvisa e do IBAMA dizendo que eles são absolutamente contra esse projeto. Então, estamos do lado, né, do Anvisa e do IBAMA até que as coisas possam ser melhor planejadas. E outra pergunta, então, bem comum é o glifosato, né, que é um agrotóxico bastante usado no Brasil, na verdade é o mais usado no Brasil. Ele é um organofosforado, ele não foi banido ainda, pelo menos. Ele é usado para diversas culturas, como o controle de ervas daninhas, né, de matinhos, mas também em culturas do arroz, da cana-de-açúcar, café, cítricos, maçã, milho, pastagem, soja, fumo e uva. Então, se a gente for pensar também, grande parte vai para os animais, né, se for pensar na soja, no milho, nas pastagens, mas também tem alguns alimentos que são mais direcionados aos humanos, diretamente, né. Uma questão interessante é que o glifosato ele está em reavaliação desde 2008 e a lei prevê que seja em 90 dias, então é curioso que ainda esteja assim meio que num limbo aí de avaliação. Na União Europeia, a licença do glifosato ainda foi renovada, então ele é utilizado ainda, mas já tem, assim, continua sendo questionado pelas instituições de saúde. Na França, foi o primeiro país aí da União Europeia a proibir, proibiram esse ano o uso do glifosato, então talvez isso possa ser alguma assim, esperança, né, pra gente, porque geralmente daí acontece num país e os outros vão usando isso como base também. E o seu contato direto, né, que está mais associado aos riscos de câncer. Então, geralmente é quem realmente utiliza, manuseia esse agrotóxico que está mais exposto, né, e ele tá ali como possivelmente carcinogênico pela FAO, né, Organização Mundial de Saúde. Então, basicamente, se pudermos evitar, seria ótimo, mas ele ainda não foi banido porque também a toxicidade não está totalmente relacionada ao consumo alimentar, e sim mais ao contato direto. Não significa que não faça mal, né, mas só, por enquanto, não temos provas suficientes. Então, em resumo, adote uma dieta mais à base de plantas, uma alimentação mais plant-based. Se possível, opte por alimentos orgânicos. Lembre-se que os alimentos ricos em gordura tendem a acumular mais poluentes. E não reduza o consumo de frutas e verduras, essencial para a nossa saúde. Agradeço quem esteve aqui comigo. Aqui ficam os meus contatos. No meu Instagram tem um link que leva a uma série de formas da gente interagir um pouco mais. Então, tem uma newsletter que eu envio geralmente quinzenalmente. Tem um curso online que se chama Vegetarianismo na Prática, com várias pequenas dicas e orientações, especialmente sobre nutrientes, informações sobre consultas e mais informações. Então, fico à disposição e espero que tenha sido proveitoso para vocês. Um beijinho, até mais.